to be outside performing burial every day. And they expect us to silence. Now, it's an order. Nigerian government came out openly and denied there is no massacre, there is no genocide of Christians in Nigeria. And look at it today. Is there any Muslim here? United Nations, I know you're watching it. American Senate, you are watching what I'm doing, I'm saying here. Special advisor to Trump. Now, please tell Trump to save our life in Nigeria. They are killing Christians in Nigeria, massacre Christians. If they say they kill Muslims, Muslims are being killed. By who? By Muslims. Mais de 380 milhões de cristãos hoje enfrentam altos níveis de perseguição e discriminação no mundo. Houve um crescimento de aproximadamente 15 milhões em relação ao ano anterior. Isso equivale de cada 1 em 7, pelo menos um cristão, ele vai passar por perseguição no mundo. Veja que não estamos falando de 1 para 10, de 1 para 7. O mais interessante é que pelo menos na África isso é menor ainda. De cada 5, pelo menos um cristão vai passar por perseguição. E na Ásia, de cada 5, 2 pelo menos passarão por perseguição. Eu gostaria de trazer aqui alguns exemplos do que tem acontecido e que não tem sido noticiado. Eu não sei se você já ouviu falar da lei da apostasia. Isso quer dizer que se pune com a morte todos aqueles que saem do Islã. Isso tem acontecido muito na Nigéria. Todos aqueles que largam é como se fosse um apóstata. E ali a sua punição é uma só. É não viver mais. Aqui nós tivemos a oportunidade de ver um pastor. E ele está falando de forma exausta, cansada, do como ele tem enterrado irmãos e irmãs, pessoas humildes, pessoas de bem, que não fizeram absolutamente nada a não ser crer em Jesus Cristo. E ele está aqui pedindo que olhem por eles. E uma das coisas que ele tem visto é que o governo tem se silenciado, praticamente encarando isso como se fosse uma briga tribal, como se fosse uma briga entre tribos, e não vendo a verdade que está diante dos seus olhos. Se formos olhar também uma outra lei que fica aí no Paquistão, existe a lei da blasfêmia. Ela consiste que é um instrumento legal para poder prender e executar cristãos através de falsas acusações e falsas alegações. É muito grave o que está acontecendo. O que está acontecendo pelo mundo é muito forte. Na Somália e no Afeganistão, a fé é praticamente clandestina, ela não pode ser declarada. Isso porque a simples existência do cristianismo é declaração de sentença de morte. Você falar que você crê no Senhor Jesus, para você não pode merecer mais viver. Por isso, isso acaba forçando com que a fé seja um segredo. E mais, os templos que nós vemos aqui no Brasil, que ainda possuímos, que são as instituições religiosas, lá são invisíveis. Não podem existir, porque absolutamente todas elas seriam destruídas e massacradas. Não podemos deixar aqui de dizer que na Coreia do Norte, há mais de 23 anos, é o pior lugar para evangelizar e para ter cristãos. Isso porque a fé é considerada uma traição ao líder supremo. E a punição é você ir para a prisão, ficar ali com trabalho forçado ou ter uma execução pública. Um dos dados que eu posso falar aqui, por exemplo, no Iraque, a população cristã no Iraque foi as que tiveram a maior diminuição, porque lá nós tínhamos uma estimativa de mais de 1,5 milhão de cristãos antes de 2014. Atualmente, nós temos um restante de apenas 150 mil. E nós temos que fazer uma pergunta: por que os cristãos são tão visados por regimes diferentes, de países diferentes? O que o cristianismo tem? E a resposta que podemos dar aqui é que, pelo cristianismo ser tão autêntico, ele, por sua natureza, ele já é uma ameaça para qualquer poder que exija uma lealdade absoluta. E nós temos o exemplo, por exemplo, de Roma, que entendia que existiam pessoas que estavam tratando Jesus como se fosse uma autoridade, e isso estava incomodando de uma forma esplêndida. Tanto que eles
faziam com que Jesus caísse em alguma arapuca. Veja que eles tentam armar falando se era lícito ou não pagar tributo. E nós sabemos o que isso vai encadear. Jesus vai pedir um denário, vai mostrar e vai falar: o rosto de quem está aqui é de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora, diante de tantas coisas que têm acontecido, de tanto massacre, uma outra pergunta que fica é por que a mídia não noticia? Por que globalmente não é tratado esse assunto? Por que a publicidade não existe? Por que não há uma prioridade de uma diplomacia internacional falando, tratando do assunto? Nós podemos ter alguma resposta sobre esse sentido dizendo o seguinte: a primeira tese é que pode ser que existam interesses econômicos, porque afinal de contas existem ali o Estado, andando junto com mídias e tudo mais. Então existem até países em que o Estado comanda a mídia. Então isso anda lado a lado. O segundo ponto é que existe ali, de repente, uma forma de não falar sobre o assunto. É como se houvesse um recuo, é um silêncio. E aí a resposta é melhor ignorar. Para que falar desse assunto? Para que tratar desse tema? Esse tema não é importante, esse tema não é relevante. E o terceiro ponto que nós podemos falar é sobre como os cristãos são hoje encarados, como as pessoas estão olhando para os cristãos. É difícil você olhar para um cristão e falar que ele é inocente, ou ele é uma vítima. Naturalmente as pessoas estão julgando os cristãos como se fossem extremistas, como se fossem opressores. Eles querem acabar com a nossa liberdade. Eles querem tratar a gente segundo o que eles acham certo. Eles que ficam ali oprimindo a sociedade. Então, na verdade, quando se fala sobre os cristãos, há uma raiva enraizada nos corações que não dá para entender. Então eu gostaria de dizer que a indiferença, o silêncio e a forma como os cristãos estão sendo tratados no mundo é uma forma de alerta para que a gente possa tratar do assunto cada vez mais adiante. Precisamos falar desse assunto, precisamos levantar esse tema e olhar quantos mais precisarão sofrer. E isso não quer dizer que vai melhorar, porque o tempo não vai melhorar. Até o final, tudo piorará. Mas que oremos, que venhamos a interceder por todos esses pequeninos do Senhor que estão vivendo vidas tão difíceis. E que o Senhor lhe abençoe.